Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Robson, espero que todos estejam bem, certo? Pois bem, nessa terceira competência, então, estamos falando sobre o corpo humano frente a doenças e frente aos resíduos sólidos. Iniciamos abordando sobre como é o nosso corpo, né, a estrutura do nosso corpo, como é uma máquina, o nosso organismo é uma das máquinas mais complexas do mundo, na semana passada, né, abordando por meio daquele vídeo do Globo Repórter. Certo? Essa semana nós vamos tratar um pouquinho do corpo humano e seus sistemas e também vamos falar um pouco mais sobre doenças causadas pelos resíduos sólidos, coisa que vocês já estão fazendo no AVA, certo? Nesse sentido, então, certo? O nosso corpo ele é dividido em vários sistemas com vários órgãos, onde esses órgãos eles vão ter atuações em conjunto que vão dar funcionalidade e vão cuidar do nosso organismo. Certo? Nesse sentido, vamos tratar então dos sistemas em separado com vídeos, né? Tentativa de serem vídeos rápidos. Pois bem, o primeiro desses sistemas que nós vamos tratar hoje é o sistema digestório. Por que não digestivo? Se fosse digestivo, só seria digestão, certo? E não, é digestório porque ele tem, além da digestão, né? Então, dividido em duas essas digestões, a mecânica e a química. Temos também a etapa de absorção de nutrientes, certo? E a retirada daqueles nutrientes que o nosso corpo não necessita mais. E tudo aquilo que o nosso corpo não necessita, ou que está em excesso, ele vai sair, né? A parte de excreção também. Certo? Pois bem, nesse sentido, quando se fala em sistema digestório, né, nós não temos como falar de sistema digestório sem tratar dos órgãos que compõem o sistema digestório. Nesse sentido, nós temos os órgãos principais e os órgãos anexos do sistema digestório. Como órgãos principais, a atuação deles vai se dar justamente na parte de digestão e absorção dos nutrientes. Os órgãos anexos vão auxiliar esses órgãos principais, certo? Então, como órgãos principais e onde inicia todo o processo, nós temos a boca, certo? Juntamente, que vai atuar juntamente com os dentes e a língua, e vão ser responsáveis pela digestão mecânica, ou seja, trituração dos alimentos. Então, o alimento é quebrado em porções menores, e aqui já entra a ação de alguns órgãos anexos que vão umidificar o alimento, que é justamente as glândulas salivares, pela ação da saliva, né? Então, as glândulas salivares elas vão produzir a saliva. As glândulas salivares são três, né? A sublingual, que fica abaixo da língua, a salivar, a glândula submandibular, que fica abaixo da mandíbula, e a glândula salivar parótida, certo? Que fica aqui nessa região aqui. Então, a digestão de carboidratos já inicia na boca. Né? Então, os açúcares, principalmente devido ao pão, amido do pão, da batata, inicia o processo já de digestão química na boca pela ação das glândulas, pela ação da saliva. Por quê? A saliva ela contém uma enzima chamada amilase, né? Que, por sua vez, ela vai fazer a parte de digestão química do alimento através da saliva, certo? Ali, depois que está na boca, esse alimento passa para a faringe, que é essa região aqui comum entre os sistemas respiratório e sistema digestório. Tá? Então, na saliva, aqui na faringe, esse alimento que foi triturado, ele se torna outro chamado. Não é mais alimento, e sim bolo alimentar. Ele passa a se chamar bolo alimentar. Da faringe, ele é levado até o canal muscular do esôfago, certo? É também um órgão do sistema digestório, ficando atrás da faringe e da traqueia, certo? Esse tubo leva o alimento até o estômago. Como é que ele empurra o alimento? Como é que ele empurra esse bolo alimentar para o estômago? Movimentos peristálticos. Ou seja, imagina que você está passando algo grande por uma mangueira,
certo? E que você está tendo que empurrar essa coisa. Então, o que acontece? O bolo está aqui, certo? Então, aqui fecha e empurra para baixo. Aqui abre. Depois aqui vai empurrando, vai fechando e aqui abre. E assim por diante. Então, ele vai fazer esse movimento de abre e fecha, como se fosse uma sanfona, certo? E que ele vai empurrando esse bolo alimentar para o estômago, certo? O estômago fica aqui, certo? No estômago, deixa eu pegar a caneta aqui, certo? No estômago, o alimento, então, o bolo alimentar passou por aqui, direitinho, ele veio para cá, no estômago. No estômago, ele vai fazer isso aqui, esse alimento ele vai fazer isso aqui, ó, certo? Ele deu a volta aqui e segue para o intestino delgado. Aqui, no estômago, nós vamos ter o suco gástrico, tá? O suco gástrico tem por função a quebra desse bolo alimentar, né, em porções ainda menores, que são os nutrientes, onde vai ocorrer a absorção desses nutrientes, certo? Então aqui ele degrada todo esse bolo alimentar, certo? Passou por todo o estômago e pelo bolo alimentar, então esses nutrientes aqui, certo? Agora, não mais chamado de bolo alimentar, pela ação das enzimas que tem aqui no estômago e do ácido clorídrico que degrada, né, o alimento aqui, esse sistema passa a se chamar quimo, que é uma massa pastosa, né? Então o alimento vira pastoso. E ele passa ao intestino delgado. O intestino delgado, ele compreende, né, cerca de entre 6,5 metros e 7,5 metros ali. Nós temos, cada pessoa tem de intestino delgado, e esse intestino delgado ele vai ter por função a absorção dos nutrientes. Só que nosso intestino delgado ele é dividido em 3 porções. Os primeiros 25 a 30 centímetros aqui, certo? Desculpa por isso, gente. Os primeiros 25 a 30 centímetros é justamente a gente chama de duodeno. Essa primeira porção inicial aqui se chama duodeno, tá? O duodeno vai sofrer a ação de 3 órgãos do sistema digestório, tá? Eu vou só pegar aqui a borracha para apagar tudo isso aqui, certo? Vamos voltar aqui às opções de ponteiro. Vamos agora utilizar o laser, certo? O laser acho que é melhor para visualização. Então, essa primeira porção se chama duodeno. Aqui vai sofrer a atuação de 3 órgãos anexos do sistema digestório. Então, são 4 órgãos anexos. Os primeiros são as glândulas salivares. Os outros órgãos anexos compõem-se o fígado, que é uma glândula, a vesícula biliar, certo? E o pâncreas. Cada um deles vai ter uma atuação, né? Apesar de que o fígado e a glândula e a vesícula biliar vão ter uma atuação conjunta. Pois bem, qual é a atuação do fígado e da vesícula biliar nesse processo? O fígado, ele produz, né, dentre todas as funções de formar células, né, eliminação de células velhas do nosso organismo, né, hemácias, glóbulos brancos velhos, o nosso fígado tem por função eliminar. Ele também tem a função de formação da bile, certo? Essa bile, então, ela é armazenada na vesícula biliar e muitas vezes, ela atua na emulsificação de gorduras. Ela quebra as gorduras, quebra esses lipídios, certo? Então, a quebra dos lipídios pela ação desses. O que acontece? A bile, ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e liberada aqui no duodeno. E aqui ocorre, digamos assim, a digestão química desses lipídios. O pâncreas, ele é um órgão anexo ao sistema digestório e também uma glândula, porque ele é que secreta a insulina e o glucagon que atuam no sangue, certo? Então, o pâncreas aqui, qual que é a função dele, tá? Ele quebra, ele tem por função formar o suco pancreático. Esse suco pancreático também é liberado aqui no duodeno,
nessa porção inicial, e ele vai diminuir a acidez do quimo, né? Que é onde o bolo alimentar aqui que eu posso passar pelo estômago virou o quimo, e aqui se torna o quimo, né? Então esse quimo ele diminui o pâncreas aqui, o suco pancreático, ele diminui a acidez do quimo, e além disso atua na digestão de proteínas no nosso corpo. Após aqui o quimo então aqui após passar pelo duodeno, ele passa por uma outra porção maior, né, do sistema do intestino delgado, que é o jejuno, que é onde ocorre com efetividade a absorção de nutrientes, até chegar na porção final, que são os últimos 30 centímetros, que é o ilho. Então, nosso intestino delgado ele é dividido em 3 porções. Duodeno, a porção inicial, jejuno, a porção maior do sistema do intestino delgado, e a porção inicial que é chamada ilho, onde ocorre também a absorção de nutrientes. Após passar aqui, vai para a região no intestino grosso, que mede cerca de 2 metros a 2,5 metros, certo? E é dividido em algumas porções. A porção inicial se chama seco, que é onde justamente vai se ligar com o intestino delgado. No seco aqui, no início do seco, que fica do lado direito do nosso corpo, nós temos o apêndice vermiforme, onde depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o apêndice. Pois bem, do seco ele passa para o colo ascendente, certo? Passa pelo colo transversal, o colo descendente, chega ao reto, que fica aqui, é onde se formam as fezes, né? Então todos os nutrientes, juntamente com a água, aqui nesse sentido aqui, tá? O que ao final aqui do ilho, esse quimo ele se forma uma outra massa, que é uma massa líquida chamada quilo. Esse quilo segue para cá, onde aqui todas as impurezas, todos os nutrientes, o que o nosso corpo precisa, o que o nosso corpo rejeita, tá tudo localizado ali, certo? No intestino grosso. Aqui no intestino grosso vai ocorrer a maior parte da reabsorção da água, por isso que as nossas fezes se tornam mais pastosas. Quando nós temos algum problema, que tem alguma bactéria ali no nosso organismo, tá? E o que está o nosso corpo, as bactérias que estão presentes ali no intestino grosso, elas não conseguem atuar. E ali nós temos a diarreia. Certo? Pois bem, aqui então tudo é formado, as fezes se formam no reto e a saída ocorre pelo canal do ânus. Certo? Aqui no início, então, nós temos o apêndice vermiforme. Essa aqui é uma imagem melhor do que traz o apêndice vermiforme, né? Que é o tubinho inicial ali, que no nosso organismo atualmente, ele quase não exerce funções. Ele não exerce praticamente nenhuma função, né? A função é muito menor. Porque ele, ao passar ali no tempo dos homens das cavernas, ou mesmo a nossa alimentação passada, era muito baseado em carne muitas vezes crua. Eles não era uma carne, não eram alimentos bons. Então havia necessidade do apêndice vermiforme porque ele tinha a atuação de lutar contra bactérias e outras coisas que poderiam prejudicar o nosso corpo. Então ele tem função disso. Tá? O apêndice tem essa função de atuar na proteção do nosso organismo. Só que é uma proteção reduzida agora, né? Devido à alimentação que a gente come supostamente bem limpa, né? Longe de vermes, bactérias que podem prejudicar a nossa alimentação. Pois bem, tá? Então esse aqui é o apêndice. O próximo que a gente vai falar é aqui. Então só para vocês verem como é que é o fígado, certo? O órgão que se regenera do corpo, o segundo maior órgão do corpo humano, sendo que o maior é a pele, tá? O segundo maior órgão do corpo, que se você deixar 25% somente de fígado, se você tiver 25%, você pode, ele, até com 25%, ele acaba por se reconstituir de novo. Ele se regenera novamente, tá? E aqui é onde ocorre a formação da bile. Então aqui, ó, bile é produzida
né, nessas glândulas aqui do fígado e armazenada na vesícula biliar, tá? É onde se forma a bile. Então aqui a bile onde ela é armazenada aqui, certo? E a vesícula biliar ainda pode dar alguns probleminhas, que é justamente o quê? Né? Pedra na vesícula. As pedras nas vesículas, que é o excesso de sais minerais na vesícula, que você pode vir a ter que retirar da vesícula. Isso vai trazer algum problema? Você vai ter uma dificuldade maior, né, em emulsificar as gorduras. Por isso, quem retira a vesícula tem que parar de comer gordura ou reduzir em grande porção a retirada de gordura, a ingestão de gorduras, certo? E aqui nós, no próximo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as doenças que afetam o sistema digestório. Certo, gente? Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Qualquer coisa já sabem, por favor, me perguntem, certo?